Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo diferente dos vídeos que eu já produzi até aqui. E como eu quero que esse perfil e a minha página no YouTube se tornem veículos de popularização de ciência, tecnologia e inovação, eu quero contar para vocês hoje um pouquinho de como foi que eu me tornei cientista. É muito comum a gente entrar na graduação e passar por toda ela e não saber direito o que significa fazer mestrado, doutorado. Tem gente que acha que pra gente fazer mestrado precisa fazer especialização. Tem gente que acha que pós-doutorado é alguma coisa ou algum título que vem depois do doutorado. E eu vou contar pra vocês um pouquinho, a partir da minha história, como que se configuram cada uma dessas etapas dentro da vida acadêmica de um cientista, ou da formação de um cientista. E tem gente que nem necessariamente passa pela graduação, mas tem curiosidade de saber como que alguém se tornou ou alguém se coloca hoje na frente de um público, como eu estou fazendo aqui, e fala que é cientista. Então, às vezes, isso é curiosidade do público em geral, e eu vou contar para vocês um pouquinho também, para essas pessoas também, como que a gente faz, qual que é o percurso que a gente precisa trilhar a fim de se tornar um cientista. Mas antes disso tudo, eu quero pedir para você dar like nesse vídeo, compartilhar com a sua rede de contatos, amigos, familiares e se inscrever no meu canal no YouTube, o youtube.com/Thiago Anchieta de Mello. Vamos pro vídeo? Bom, não dá para eu falar de toda a minha trajetória até me tornar cientista sem dar uma pincelada, mesmo que rapidamente, acerca de como que foi a minha infância. E eu, desde criança, sempre gostei muito de estudar. Eu sempre gostei de saber das coisas. Eu tinha uma competição, mas não era uma competição ruim, não era com os meus colegas, era comigo mesmo. Quando eu via que alguém sabia alguma coisa e que eu não sabia, aquilo vinha pra mim de uma forma assim, como é que fulano sabe isso e eu não sei? Por que ele sabe e eu não sei? Então, eu corria atrás das coisas, eu sempre fui muito curioso, eu sempre fui muito argumentativo, sempre perguntei muito. Então, isso foi meio que moldando, essas características, elas meio que moldaram a minha formação e a minha personalidade. Eu lembro de um episódio, quando eu estava na 6ª série, de uma prova de inglês que eu estava fazendo, era uma prova em dupla, e uma colega sabia tudo, sabe assim, todas as palavras, todas as coisas, tudo que estava na prova ela sabia. E eu sabia muito pouco, na verdade eu sabia aquilo que a professora tinha mandado a gente estudar, mas tinham algumas frases, uns textos, e essa minha colega sabia fazer tudo. Eu falei, como assim? A gente tá na mesma série, estudou junto a vida toda. Como assim ela sabe isso e eu não sei? Eu cheguei em casa, enlouqueci meu pai, que não tinha tantas condições financeiras para fazer o que eu queria que ele fizesse por mim, que era pagar um curso de inglês, mas ele vendo talvez o meu afã, o meu desejo de aprender inglês, ele acabou me matriculando. E eu, lá na 6ª para a 7ª série, já comecei a fazer inglês. Isso eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. E sabe essa coisa do limite para estudar? Eu nunca tive, né? Os meus pais em casa, mesmo a gente não tendo tantas condições, eles sempre me impulsionavam e valorizavam muito essas minhas características, a minha curiosidade, a minha esperteza e até aquilo que eles chamavam de minha inteligência. Nossa, o Thiago é muito inteligente, então vamos investir, vamos incentivar e vamos deixar esse menino ir atrás, né? Correr atrás do que ele quer, estudar da forma que ele quiser, na profundidade que ele quiser. Então, os meus pais sempre, mesmo a gente não tendo condições financeiras, apoiaram muito tudo que eu queria fazer em termos de estudo. Eu fui uma criança que tinha muitos problemas respiratórios, então eu tenho asma até hoje. E quando criança, essa minha asma era muito intensa, então eu não fazia muito esporte, né? Eu não era uma criança de ficar brincando na rua, correndo, jogando bola, não fazia nada disso. Eu ficava muito em casa e 90% do meu tempo eu estava brincando de escolinha. Eu tive o privilégio de crescer junto com os meus irmãos, eu tenho mais 2 irmãos, e alguns primos. A gente sempre morou muito perto um do outro. E aí, conforme a gente ia crescendo, a gente sempre se juntava e ficava brincando de escolinha, o tempo inteiro brincando de escolinha. Então eu tinha em casa muitos livros, eu tinha quadro, eu tinha lousa, eu tinha
giz, apagador, e aí eu fazia a prova, colocava todo mundo sentado, corrigia as provas deles. Então, era 90% do meu tempo brincando de ser professor. Isso com 4 anos, por conta de todas essas coisas, com 4 anos eu já sabia ler. Com 8 anos, eu dei a minha primeira aula, de verdade, valendo, numa sala de aula mesmo, em uma escola. Eu lembro que era aula de matemática. E matemática sempre foi aquela disciplina super valorizada, né? Quem sabia matemática sabia de tudo. Era aquele amigo que todo mundo queria ter perto no dia da prova. E aí a professora falou, gente, hoje a gente vai ter assunto novo, frações mistas. Aí eu levantei a mão, professora, eu já sei esse assunto. Bem Hermione, né? Aí a professora virou pra mim e falou assim, já sabe? Então vem aqui na frente e ensina seus colegas. Gente, eu não alcançava nem a metade do quadro, eu era muito pequenininho. E eu simplesmente fui lá na frente, na metade de quadro que eu alcançava, eu dei uma aula inteira de frações mistas. Se me perguntarem hoje o que é fração mista, não sei dizer o que é. Mas na época eu sabia. E dei a aula inteira para os meus colegas. Naquela época já, professora Socorro, eu lembro muito dos nomes das minhas professoras. Ela virou para mim e falou assim, Thiago, você vai ser professor. Foi a primeira vez que eu ouvi de um professor que eu seria professor. E eu falei, não vou ser professor nada, eu vou ser médico. Quando a gente vem de uma família humilde, a gente sempre tem muita liberdade para escolher os nossos cursos, né? Então, entre direito e medicina, você pode ficar à vontade para escolher. Que nada, eu tô brincando, né? Apesar de sim, né? Meu pai, ele sempre quis que eu fosse advogado, juiz, né? Que eu enveredasse para essa área do direito. Minha mãe sempre quis que eu fosse médico. Então eu ficava passeando entre essas duas coisas. Tinha ano que eu dizia que eu ia ser advogado, né? Que eu faria direito. Tinha ano que eu dizia que ia fazer medicina, mas enfim, nada disso se concretizou de fato na minha vida. A veia do professor era sempre o que pulsava mais forte dentro de mim. A escola aconteceu na minha vida, passou-se todo esse período e eu comecei a minha trajetória rumo aos vestibulares. E aí já no primeiro vestibular que eu fiz, eu passei. Na verdade eu fiz, aqui em São Luís a gente tem possibilidade de fazer tanto para federal quanto para estadual, além das particulares, mas particulares para mim era fora de cogitação, eu tinha que passar numa pública mesmo. E eu tinha feito para medicina na federal e para agronomia na estadual. Por que eu fiz duas coisas tão diferentes? Porque eu achava que para ser da área de saúde eu tinha que fazer medicina, outra coisa não me interessava. E se eu fosse fazer um outro curso, ia ser um curso na área de engenharia, que me interessava, cálculo sempre me interessou muito, mas eu tinha também uma certa resistência de passar a vida inteira trabalhando com engenharia. Então eu coloquei agronomia porque era uma área que eu já conhecia, em função de alguns parentes, familiares que eu tinha que trabalhavam na área, e também porque a prova específica de agronomia era química e biologia, que era a mesma coisa que eu estudava para fazer lá a medicina. Daí vieram os resultados. Aqui tinha um tal de processo de seleção gradual, a gente chamava de PSG, fazia a prova a cada final de ano do ensino médio. E quando chegou no último ano para me inscrever no PSG, eu coloquei direito, porque eu achei que a pontuação não era tão boa para fazer medicina. E aí, no vestibular tradicional, que é aquele que a gente matricula e faz a prova, que corresponde a todos os anos do ensino médio, eu coloquei medicina. E na estadual, eu fiz para agronomia. Acabou que eu passei para agronomia, passei para direito e não passei para medicina. E acabou que eu não matriculei direito. Eu tinha muita convicção dentro de mim de que direito não era a minha área, não era aquilo que eu queria. E medicina, que eu não tinha passado, eu acabei, pensando, bom, eu não passei de primeira, tá tudo bem, vou continuar estudando, mas vou matricular agronomia e vou começar a cursar. E comecei a cursar agronomia despretensiosamente. Quando eu estava no segundo semestre da faculdade, no primeiro ano ainda da agronomia, chegou uma professora que tinha acabado de terminar o doutorado. Eu vou falar o nome dela aqui porque eu sei que não tem problema, a gente é muito amigo até hoje, a professora Ilka. E ela estava chegando na UEMA, na estadual, tinha acabado de terminar o doutorado na área de microbiologia, numa área que a gente chama de fitopatologia, e ela estava procurando alunos. Eu fiquei sabendo de que ela estava procurando alunos para trabalhar com ela. Biologia sempre foi a paixão da minha vida, e eu sempre tive muita facilidade para entender processos biológicos, especialmente processos moleculares. Não sei, mas
sempre fez muito sentido para mim estudar moléculas, DNA, RNA e micro-organismos. Eu sempre gostei muito de estudar fungo, bactéria, vírus. Então, sempre fez sentido para mim, sempre tinha uma lógica por trás daquilo e era muito claro. Eu lia, eu entendia e conseguia reproduzir aquilo com bastante facilidade. Daí, eu fui conversar com ela. Nessa conversa, ela foi muito simpática comigo, me deu um projeto enorme para ler, disse que era o projeto que ela estava desenvolvendo naquele momento, era um projeto com fungos, e pediu que eu estudasse o projeto e escolhesse alguma coisa para a gente desenvolver juntos. Eu levei o projeto para casa, li tudo, não entendi nada, mas amei. E aí, logo em seguida, a gente começou a trabalhar junto. E a partir desse ponto começou a minha trajetória dentro da ciência. Esse projeto, que era grande, que eu li e não entendi nada, acabou virando vários subprojetos que eu fui desenvolvendo ao longo da minha graduação. Durante esse período foram 4 anos desenvolvendo dentro de uma perspectiva e de oportunidades de ciência que existem até hoje, que a gente chama de iniciação científica. Os projetos de iniciação ou as bolsas de iniciação científica são oportunidades que são dadas para alunos de graduação de desenvolver projetos de pesquisa, de ciência, sob a orientação de um professor orientador, né? Normalmente esse professor tem um doutorado, e aí, nesse contexto, a gente vai sendo iniciado, vai entendendo como que se dá o processo de formação e de construção de uma pesquisa científica. Esses projetos acabaram me entregando muita oportunidade de entendimento do que era a microbiologia, mas principalmente do que era um cientista e de qual era o papel do cientista dentro da sociedade. A gente, para fazer ciência, precisa fazer muita leitura, tem muito estudo envolvido atrás de um projeto, atrás de uma pesquisa. E eu tinha muito interesse, aquele afã pelas perguntas e respostas que eu tinha na infância, eles se avolumaram nessa época. Eu comecei a ler muito, a estudar muito, e eu entendi o que era ciência, eu entendi o que era a minha pesquisa, e isso foi me fazendo crescer muito profissionalmente, né? Dentro da carreira, dentro da pesquisa e dentro da ciência. Quando a gente faz pesquisa, a gente não pergunta ou a gente não está atrás daquilo que a gente sabe, a gente está atrás daquilo que a gente não sabe. Então, existe toda uma bagagem que vem por trás, né? Todas aquelas pessoas que já fizeram ciência antes de nós, que deixam pra gente um legado, a gente estuda sobre esse legado e cria uma pergunta, uma dúvida. E aí? Mas existe tal brecha que foi deixada pelo cientista anterior a mim. O que eu posso fazer para fechar essa lacuna? Então, a gente vai fazendo pergunta e vai correndo atrás das respostas. Isso é ciência. A professora Ilka foi peça-chave na minha formação como cientista. Talvez ela nem tenha tanta noção disso, ou tenha, não sei, mas ela sim foi uma pessoa que me ajudou muito, inclusive na vida pessoal, né? A gente desenvolveu logo uma amizade, eu fui o primeiro orientado dela, como eu falei, ela estava chegando do doutorado, então ela sentava do meu lado, me ensinava passo a passo como executar cada uma das atividades e eu aprendia com certa facilidade todas as coisas que ela ia me passando. Depois de 1 ano, mais ou menos, eu já tinha uma noção bastante geral de todo o funcionamento do laboratório, das atividades e das análises que a gente precisava fazer, e eu comecei a caminhar com as minhas pernas, óbvio, sempre sob a orientação e os olhos dela, mas trabalhando e executando as minhas atividades, as minhas tarefas diariamente ali dentro do laboratório. Além da oportunidade de aprender, a iniciação científica te paga. Ela me dava uma bolsa na época, que era em torno de R$300. Essa bolsa ela vem do governo, então a bolsa de iniciação ela passa por um processo de análise, né? O projeto, na verdade, passa por um processo de análise. Essa análise, quando favorável, dá ao professor a oportunidade de contemplar um aluno com uma bolsa, que é paga pelo governo. Então eu recebia na época uns R$300, hoje, se eu não me engano, é uns R$400, aumentou R$100 aí ao longo desse período, acho que deveria ter aumentado mais, mas enfim. E também, naquela época, a gente vivia outras condições no Brasil, as coisas eram bem mais baratas. Então, eu lembro que quando eu recebia, nossa, dava pra gente ir no cinema, lanchar com bebida e eu gastava, sei lá, R$10. Real. Era tipo R$10 mesmo, dava pra fazer todas essas coisas. Então, era um dinheiro que eu conseguia administrar, rendia bem, mas não somente
por ter me dado a oportunidade, a professora ainda me incentivava de muitas outras maneiras. Ela me levava para congressos, às vezes arcava com os custos desse congresso para mim. Ela me ajudava com publicações. A gente sabe que para quem é cientista, pesquisador, publicar hoje no Brasil é muito caro e era muito importante para mim ter esse tipo de incentivo. Então, professora, você é fundamental nessa minha história. E assim eu fui crescendo, né? Fui desenvolvendo, fui criando um currículo e fui galgando, né? Alcançando o meu espaço ali dentro da área, dentro da microbiologia, que era a área que eu tinha escolhido para continuar, para traçar a minha carreira. A universidade foi se encaminhando. No 7º período, a forma de ingresso das universidades, elas mudaram no Brasil. Foi naquele período que o Enem mudou. Eu lembro que eu estava no 7º semestre da faculdade já. E o Enem começou a ser a forma de ingresso principal em instituições, principalmente as federais. Eu lembro que eu me inscrevi e fiz, sem estudar nada, na verdade, sem estudar naquele momento, porque eu já tinha estudado muito ao longo da minha vida. E fiz e passei para medicina, só que não era na Federal do Maranhão, era na Federal do Piauí. E aí, mais uma vez, essa a falta de condição que a gente tinha naquele momento não me permitiu cursar o curso. E na verdade, eu falo para vocês que eu acho que fiz só por um orgulho próprio, de tipo, não consegui passar naquela época e eu tinha um pouquinho essa pedra no sapato, de tipo, eu tinha tanta esperança de que eu conseguiria passar e não passei, e no fim acabei passando e decidi não ir fazer. Principalmente pela condição financeira, mas também porque eu estava muito feliz já dentro daquilo que eu fazia na faculdade, né, daquilo que eu executava dentro da agronomia. Eu gostava muito de fazer pesquisa, muito de fazer ciência. A graduação se encaminhou para o fim, eu terminei a faculdade muito bem, o meu TCC foi fruto das minhas pesquisas de iniciação científica. Foi uma forma muito fácil de fazer TCC, porque no final das contas eu organizei todos os dados e transformei o meu TCC em 3 artigos que publiquei no final da graduação. E aí, logo em seguida, veio a grande questão. Ou eu ia para o mercado de trabalho, ser agrônomo, ou eu me lançava para os cursos de pós-graduação. Nessa hora, minha veia de professor gritou lá em cima: meu filho, você é professor. E não tem como a gente ser professor de universidade, que era o meu objetivo, sem caminhar para a pós, sem fazer mestrado, sem fazer doutorado. E assim foi. Daí, gente, eu me inscrevi em 4 seletivos. O da USP, Universidade de São Paulo. Me inscrevi no seletivo da Universidade Federal de Viçosa, que é em Minas Gerais. No seletivo da Universidade Federal de Lavras, que também é em Minas Gerais. E me inscrevi no seletivo da UNB, que é a Universidade de Brasília. A prova da USP é muito organizada e ela é sempre a primeira a acontecer. A gente faz a inscrição ali por volta de agosto. Eu lembro que na minha época a prova foi em outubro, especificamente no dia 31 de outubro, Halloween. E o resultado já saiu logo ali em novembro. Novembro era o mês em que as outras instituições estavam se organizando para fazer o seletivo, que dava tempo também, porque o ingresso sempre se dá em março do ano seguinte, então dava tempo tranquilo. A USP é que era muito precoce, fazia tudo muito cedo, muito rápido também. E aí o que aconteceu? Quando eu estava me organizando para fazer os outros seletivos, o resultado da USP saiu. E, gente, fazer mestrado na USP, pra mim, era um troço inimaginável. A gente nem tinha, assim, tantas referências, pessoas com as quais a gente pudesse conversar para saber mais ou menos como que era a prova, como que se dava o processo, nem nada. Mas tinha uma facilidade. Eu entrei em contato com o departamento para tirar algumas dúvidas e fiquei sabendo por meio da secretária que era possível eles mandarem a prova para minha cidade. A gente indicava um professor e esse professor ficava responsável por aplicar a prova e depois reenviar para eles essa prova depois que eu tivesse feito, que eu tivesse executado. Então eu não precisava nem viajar para São Paulo. Falei, ótimo, então vou fazer e vai ser dessa forma. E assim foi. A prova veio, eu fui no dia para uma sala na UEMA, aqui na Estadual do Maranhão, onde eu me formei, e um professor aplicou a prova. Eu sentei na mesa, ele sentou na minha frente, e assim eu fui fazendo as etapas. Gente, quando eu peguei essa prova, que eu comecei a fazer, eu falei, meu pai, essa prova é de mestrado ou doutorado. Eu achei muito difícil, muito mesmo. E
fui fazendo. Eu até fechei a prova, eu lembro disso. Eu fechei a prova e olhei, gente, será que eles não mandaram a prova errada pra mim? Olhei, estava escrito seleção para mestrado em fitopatologia, que é a área que estuda microbiologia em plantas. E aí eu falei, é de mestrado mesmo, então eu tenho que me virar e fazer. E fiz a prova. A prova era composta de 3 etapas, uma prova objetiva de marcar, uma prova discursiva, onde eu tinha que desenvolver um texto em cima de um tema, e no fim uma prova de inglês, que é a prova de proficiência. Lá a gente já fazia logo no ingresso. Se não passasse, não tinha como fazer depois. Ou você passa em tudo no ingresso, ou não passa em nada e tenta no próximo ano fazer de novo. E assim foi. Depois do dia da prova, que foi 31 de outubro, eles tinham mandado pra gente um e-mail para informar quando que seria a divulgação dessa etapa, desses resultados. Se eu não me engano, era ali por volta do dia 12 de novembro. Prova em outubro, então resultado em novembro. Quando foi mais ou menos ali pelo dia 8, 9, eles já mandaram um e-mail, resultado do processo seletivo para ingresso no mestrado. Eu falei, o quê? E aí eu abri aquele e-mail tremendo, feito vara verde. Detalhe, eu tinha falado anteriormente que eram 3 etapas, mas esse resultado ele te levava para a última. Na verdade eram 4 etapas, porque existia ainda a etapa de entrevista. E aí, quando eu abri o e-mail, a gente já sabia que tinham 12 bolsas disponíveis. Normalmente a quantidade de bolsas é a quantidade de vagas, mas para nossa surpresa, somente 6 pessoas tinham sido aprovadas. Lá na USP, pelo menos no programa em que eu concorri, a gente não concorria muito entre os candidatos, a gente concorria muito com a prova. A prova era muito difícil, como eu falei para vocês, e quando saiu o resultado, só tinham 6 aprovados. E para minha surpresa, eu estava lá entre eles. Eu consigo sentir aquela mesma sensação ainda hoje, contando essa história para vocês. É quase que palpável para mim. Eu tinha sido aprovado no mestrado que eu nunca imaginei que eu faria, que era o mestrado em fitopatologia na USP. Então foi para mim uma das maiores satisfações dessa vida. E agora eu tinha que me organizar para me mudar. Bom, como eu falei para vocês, a divulgação desse resultado levava a gente para uma entrevista. Na entrevista eu descobri que ela era mais um proformes. Servia para o departamento nos conhecer, a gente já estava aprovado, e também para conversarmos sobre a linha de pesquisa que nós íamos exercer e executar ao longo do mestrado. Mas sobre o mestrado, a gente vai conversar num próximo vídeo. Então, se você gostou, mais uma vez eu te peço para deixar o like, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no meu canal no YouTube, youtube.com/Thiago Anchieta de Mello. A gente se encontra no próximo, onde a gente continua a contar mais sobre essa história. Tchau, tchau!